E se o céu estiver escondendo algo que ainda não entendemos completamente, algo tão misterioso que nem mesmo nossas tecnologias mais avançadas conseguem explicar? Em todo o mundo, objetos estranhos no céu foram observados por pessoas comuns e militares, gerando intriga, medo e fascínio. Alguns acreditam que esses são apenas fenômenos inexplicáveis, enquanto outros estão convencidos de que estamos testemunhando evidências de visitantes extraterrestres. De OVNIs que desafiam a gravidade a luzes estranhas perseguindo pescadores no mar, os avistamentos continuam se acumulando, com cada um levantando mais perguntas do que respostas. O que essas naves misteriosas querem? Estamos à beira de uma revelação sem precedentes, ou algo muito mais sinistro está se desenrolando bem acima de nossas cabeças? Fique ligado enquanto nos aprofundamos em alguns dos encontros com OVNIs mais assustadores e alucinantes já registrados. É possível que não estejamos sozinhos no universo e, se sim, qual é o próximo passo deles? Continue assistindo para descobrir a verdade aterrorizante escondida em nossos céus. Orbit. Número 1. OVNI voando sobre uma marina de barcos. A localização e a hora exatas deste avistamento não foram confirmadas, mas é altamente provável que tenha ocorrido em algum lugar na América do Norte. Durante um pôr do sol, um objeto muito estranho voou no céu sobre uma marina de barcos, deixando os espectadores totalmente espantados. Inicialmente, os espectadores pensaram que era apenas um helicóptero, mas a pessoa que estava gravando o vídeo sabia que algo não estava certo. Então ele continuou filmando o objeto enquanto ele se movia a uma velocidade decente no alto do céu. Eventualmente, ele deu zoom no objeto e o que viu definitivamente daria arrepios. Isso é diferente de qualquer um dos OVNIs que vimos no passado, nenhum deles tendo um formato triangular ou de disco. Até mesmo o tamanho parecia relativamente menor, e mais como uma sonda alienígena que estava realizando uma missão de reconhecimento. O OVNI parecia ter um formato muito distinto e lembrava as sondas futurísticas que vimos em filmes de ficção científica de Hollywood. A filmagem fica muito assustadora, pois pode ser um dos avistamentos de OVNIs mais claros em plena luz do dia, ao contrário da maioria dos avistamentos que ocorrem principalmente durante a noite. O fato de a sonda alienígena não estar se movendo muito rápido, tornando-a facilmente visível para os humanos, mostra que eles não tinham medo de serem rastreados ou mesmo capturados. Número 2. OVNI em forma de pirâmide sobre Moscou. Não é nenhuma surpresa que a atividade de OVNI seja bastante alta no maior país do mundo, assim como os Estados Unidos. A grande massa de terra coberta pela Rússia, juntamente com muitas áreas isoladas devido às condições de frio extremo, serve como uma área perfeita para OVNIs que desejam manter seu sigilo. Em nossos vídeos anteriores, falamos sobre 2 encontros hostis que a Marinha Russa teve com alienígenas no Lago Baikal, que é notório por sua atividade de OVNIs. E em um desses encontros, a Marinha Russa até ficou cara a cara com alienígenas subaquáticos, mas isso não terminou bem para os mergulhadores. O Lago Baikal e a Rússia em geral estão servindo como uma grande base para alienígenas na Terra? Mas voltando ao OVNI em forma de pirâmide sobre Moscou, ao ver a filmagem, você pode ver claramente um objeto gigante em forma de pirâmide pairando entre as nuvens escuras. O OVNI não é distintamente visível como outros OVNIs que vimos no passado emitindo luzes brilhantes, como o OVNI sobre Teherã ou sobre Paudalhy, Califórnia. Este OVNI parecia ter algum tipo de tecnologia avançada de camuflagem, deixando apenas sua silhueta perceptível ao olho humano. Ele também não se moveu de sua localização durante toda a gravação, mostrando que estava definitivamente fazendo algum tipo de reconhecimento sobre a capital russa. Inicialmente, você pensará que é um OVNI em forma de triângulo, mas mais tarde, a distinta forma piramidal do OVNI se torna assustadoramente visível, dando arrepios aos espectadores. Houve até uma reportagem sobre o suposto objeto pairando sobre a cidade. The Sun reported Friday a large, unidentified flying object hovering over Moscow's Kremlin. According to The Sun, witnesses said the pyramid-shaped object could be as big as a mile wide, and while Russian reports have ruled out UFO speculation, The Sun says the police have refused to comment. Chocantemente, alguns anos atrás,
Um OVNI semelhante em forma de pirâmide foi visto pairando bem sobre o Pentágono nos Estados Unidos. Aqui também, o OVNI estava usando sua avançada tecnologia de camuflagem, tornando-o quase impossível de ver a olho nu. Por que esses OVNIs gigantes em forma de pirâmide são vistos sobre áreas estratégicas de duas das maiores superpotências do mundo? Eles estão apenas fazendo reconhecimento ou planejando algo sinistro? Número 3. OVNI triangular avistado bem acima da casa. Um casal estava passando um momento agradável e privado na varanda da frente quando uma nave anormal no céu noturno interrompeu seu encontro romântico. O que eles viram os deixou totalmente estupefatos. Eles viram 3 luzes brancas brilhantes vindas de uma nave com formato triangular e uma luz vermelha menor vindo do centro exato daquela nave incomum. Ao aumentar o zoom, eles puderam ver claramente o formato triangular da nave. Isso era diferente dos outros OVNIs triangulares vistos em Tomball, Texas e em Sunrise, Flórida, onde os 3 OVNIs se moviam independentemente em direções diferentes depois de algum tempo. Isso também se assemelhava muito ao OVNI triangular visto pela câmera de visão noturna do destroyer USS Russell em 2019. O briefing confidencial do governo mencionou claramente que o OVNI triangular definitivamente não era propriedade dos Estados Unidos ou de qualquer outro país ou mesmo de uma empresa privada de voos espaciais. Alguns diriam que esse OVNI era apenas o Northrop B-2 Spirit, também conhecido como Stealth Bomber, mas esse pesado bombardeiro estratégico da Força Aérea dos Estados Unidos não é conhecido por possuir capacidades de pairar. O tamanho da nave não pode ser medido, mas a proximidade desse OVNI com a casa é o suficiente para causar arrepios na espinha de qualquer ser humano. Número 4. Vários OVNIs perseguem pescadores. Assim como o céu noturno, nossos oceanos também servem como um ponto de acesso para avistamentos de OVNIs. A Marinha dos Estados Unidos encontrou OVNIs em várias ocasiões no mar, como os OVNIs esféricos vistos na costa de San Diego. Esse confronto hostil ocorreu em julho de 2019. Esses UAPs cercaram vários navios de guerra da Marinha por horas, mostrando assim uma flagrante falta de medo pelo exército dos Estados Unidos. Um desses navios, o USS Omaha, encontrou até 14 OVNIs ao mesmo tempo. Um dos objetos, uma esfera autoiluminada com pelo menos 6 pés de diâmetro, voou ao lado do Omaha por um longo período e foi observado por um sensor térmico. Depois, ele simplesmente desapareceu no oceano. Um tipo semelhante de ameaça foi enfrentado recentemente por pescadores no mar em um local não identificado. Esses pescadores estavam pescando em alto mar em um barco quando notaram essas luzes estranhas brilhando intensamente no horizonte. Você pode ver várias luzes laranja brilhantes flutuando sobre a água, mas se você olhar de perto, verá 4 luzes agrupadas, tornando-as 4 OVNIs separados e equidistantes entre si. Sentindo algum tipo de perigo, os pescadores começaram a se afastar desses OVNIs. Mas ficou ainda mais assustador quando esses OVNIs começaram a persegui-los em grande velocidade. Os pescadores podiam sentir que os OVNIs estavam se aproximando deles muito rapidamente e em um ponto eles até temeram por suas vidas. O que aconteceu com esses pescadores é desconhecido, pois o clipe não vai mais longe. Mas esperamos que eles tenham conseguido escapar desses OVNIs hostis que os perseguiam por Deus sabe o que. Número 5. OVNI Pato de Borracha. O incidente do Pato de Borracha ocorreu em 23 de novembro de 2019 nas proximidades da base aérea de Nellis, em Nevada. Foi filmado de um avião de reconhecimento com uma câmera infravermelha voltada para a frente. Enquanto eles observavam a paisagem, um objeto apareceu movendo-se rapidamente da direita para a esquerda. O OVNI estava se movendo rapidamente, principalmente contra o vento, com alta velocidade, sem nenhum meio visível de propulsão, provando que não era um balão. O estranho formato de pato de borracha do objeto chamou a atenção de muitos entusiastas de OVNIs, com muitos o chamando de o OVNI Pato de Borracha. Um artigo recente da Coalizão Científica de Estudos de UAP declarou que era um OVNI genuíno. Este avistamento foi muito semelhante ao OVNI pairando sobre o aeroporto de Porto Rico em abril de 2013, que exibiu um padrão de voo semelhante. Número 6. Helicóptero perseguindo OVNI em Papua Nova Guiné.
Em 2020, um vídeo surgiu de Papua Nova Guiné mostrando que parecia ser um helicóptero perseguindo um OVNI. Gravado por um morador local, a filmagem mostrava um objeto em movimento rápido no céu, que estava sendo perseguido por um helicóptero. O OVNI tinha um formato muito estranho, diferente de qualquer outro que já vimos no passado. Ele mostrava dois objetos cilíndricos girando em torno dele, mas não conectados a ele de forma visível. A perseguição não durou muito, pois o OVNI se afastou a uma velocidade muito mais rápida antes de escapar com sucesso do helicóptero e desaparecer no céu. Embora não tenha havido nenhuma confirmação ou explicação oficial das autoridades, o vídeo se tornou um ponto de discussão entre os entusiastas de OVNIs em todo o mundo por causa dos objetos giratórios exclusivos ao seu redor. Número 7. OVNI em forma de disco preto na Flórida. O avistamento de OVNI sobre Júpiter, Flórida, em 21 de março de 2021, envolveu um objeto estranho pairando no céu, que foi visto e capturado por várias testemunhas. O objeto foi descrito como uma grande nave cilíndrica ou em forma de charuto, pairando silenciosamente na mesma posição durante toda a duração da gravação. O avistamento aconteceu durante o dia, sobre a área bem povoada de Júpiter, permitindo uma observação clara. Este avistamento parecia assustadoramente semelhante ao OVNI estacionário visto por soldados ucranianos durante a guerra entre Rússia e Ucrânia. Ambos os OVNIs continuaram pairando na mesma posição sem medo de serem detectados ou atacados. Os alienígenas estavam tentando fazer algum tipo de contato com a humanidade? Número 8. Centenas de OVNIs minúsculos vistos no céu. Ver um OVNI no céu é o suficiente para assustar qualquer um. Agora imagine o terror de ver centenas de OVNIs brilhantes, todos ao mesmo tempo. Foi exatamente assim que os moradores de algum lugar nos Estados Unidos se sentiram em uma noite assustadora. Centenas dessas luzes podiam ser vistas no alto do céu piscando. Esses objetos pareciam estar apenas flutuando no céu sem nenhum movimento, praticamente como partículas de poeira no ar. Mas o brilho e a visibilidade desses objetos, apesar de estarem no alto do céu, mostram que eram definitivamente naves ou sondas de tamanho substancial. Em outro avistamento, que ocorreu logo acima de alguém em casa, a mãe quase desmaiou ao ver um grande número desses objetos brilhantes. Oh my god, I got goosebumps! Papa, come here, hurry! What is that? What is that? Mas neste avistamento em particular, como todos os pequenos OVNIs continuaram a pairar na mesma posição, um OVNI moveu-se da direita para a esquerda, quebrando assim a constelação. Esses múltiplos pequenos OVNIs também foram avistados em algum lugar sobre a China. Eles se assemelhavam à majestosa dança sincronizada realizada pelos estorninhos chamada murmuração. E desta vez não eram centenas, mas milhares de orbes brilhantes enxameando a Lua em um movimento circular, como se estivessem aproveitando algum tipo de energia do nosso satélite natural. Mas se os alienígenas estão realmente tentando ser discretos, este grande batalhão de OVNIs definitivamente não pareceu servir a esse propósito. Número 9. OVNI visto sobre a Turquia. Este avistamento em particular ocorreu em 13 de maio de 2009 sobre a capital Istambul. Por volta das 3 da manhã, algo muito estranho parecia estar pairando no céu por quase 30 minutos, sobre o Mar de Mármara, e essa estranha nave foi registrada por um observador. A natureza brilhante da nave chamou sua atenção, mas ao dar zoom foi quando ele realmente levou o choque de sua vida. Como não apenas a nave prateada estava mais claramente visível, mas ele também conseguiu ver dois seres extraterrestres que estavam pilotando a nave espacial. Tal evidência em vídeo de alienígenas sentados dentro de um OVNI nunca foi registrada em câmera e, portanto, esta filmagem ganhou fama mundial em 2009. A maioria dos OVNIs que foram registrados em câmera antes parecem estar cobertos de todos os lados, escondendo assim os alienígenas dentro. Mas esta pode ser a primeira vez que a cabine de um OVNI foi claramente capturada pela câmera. O governo turco até se apresentou para esclarecer que esta nave espacial era bastante autêntica e não era um de seus programas militares secretos. Número 10. OVNIs vistos sobre Great Falls, Montana. Em 15 de agosto de 1950, em Great Falls, Montana, o céu acima chamou a atenção de um treinador de beisebol, que estava filmando seu processo de reconhecimento. Dois objetos prateados voadores pareciam voar simultaneamente pelo céu de Montana.
Os dois orbes foram capturados movendo-se juntos horizontalmente no céu antes de eventualmente desaparecerem. Este avistamento se assemelhava aos objetos do oeste dos Estados Unidos vistos em 2021 de um campo militar no oeste dos Estados Unidos. Lá, 3 orbes brancos brilhantes foram capturados voando em alta velocidade, equidistantes um do outro, em perfeita sincronização, durante toda a gravação. Este incidente despertou o interesse dos pesquisadores de OVNIs, pois era antes dos satélites começarem a nublar nossos céus. Este avistamento também pode ter sido o primeiro OVNI capturado pela câmera. Como vimos, os avistamentos de OVNIs intrigam e confundem a humanidade há décadas, com relatos vindos de todos os cantos do globo. Enquanto alguns avistamentos têm explicações lógicas, outros continuam a desafiar nossa compreensão. Quer você acredite que esses objetos misteriosos sejam evidências de vida extraterrestre ou apenas fenômenos inexplicáveis, uma coisa é certa: o fascínio por OVNIs está longe de acabar. Você já teve alguma experiência com avistamentos de OVNIs? Compartilhe suas ideias na seção de comentários abaixo. E não deixe de assinar o Mais Que Ciência para as últimas revelações em exploração espacial. Aperte o ícone do sino para ficar atualizado e vamos continuar explorando juntos. Orbit.